Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Professora Pamela está morrendo de saudades de vocês, tá? Hoje a gente vai continuar, tá bom? O nosso livro 3, tá? Lá no nosso livro 3, a gente vai continuar no nosso capítulo 1, tá? Agora lá na página 9, tá ok? Aqui na página 9. Vamos lá, pegue o livro de vocês e acompanhe aqui junto comigo, tá bom? Olha, hoje o que a gente vai ver? Vamos até relembrar um pouco, né? Hoje o assunto está falando do quê? Sobre dezenas e unidades. Não é assunto novo para vocês. A gente já estudou, tá? Sobre isso outras vezes, tá bom? Então, aqui, ó, tá? Dezenas e unidades. Aqui na nossa página 9, tá? Vai lá na página 9 e veja que tá falando o tema bem aqui em cima, ó, dezenas e unidades, tá bom? Diz assim: ao contar as estrelas, você deve ter percebido que um modo interessante de realizar a contagem é formar grupos. Observe, tá? Ou seja, lembra da aula anterior que a turminha do ético estava o quê? Contando estrelas. E aí, ele vai pedir aqui para você agrupar, tá? Um grupo de estrelas representando uma dezena. Lembra como é que a gente representa a dezena? Lembra? É o número o quê? O número 10. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular um grupo com 10 estrelas, tá? Circula lá todo o grupo que tem 10 estrelas, tá bom? Ou seja, esse e esse. E aí vocês estão vendo que sobrou quantas estrelas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí diz aqui, veja que formamos 3 grupos de quantas unidades? De 10 unidades, ou seja, 3 dezenas. Com isso, sobraram 5 unidades, tá bom? E qual é esse número que representa aqui, olha? 3 dezenas e 5 unidades formam o número. Qual é o número que forma? O 35, tá? Qual é o número 35? É o número 3 e o 5. Então, esse grupo dessas estrelinhas aqui formou o quê? 3 dezenas e mais esses que sobraram 5 unidades, que formam o quê? Número 35, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai começar nossas atividades. Isso aqui foi só para relembrar e agora você vai botar na prática aqui. Na primeira questão diz: agora é sua vez. Agrupe os elementos de 10 em 10 e faça o que se pede, tá? Ó, você vai o quê? Agrupar com 10. Se é uma dezena, qual é o número que representa? O número 10. Então vai agrupando aí e veja quanto sobrou. Olha aqui, ó. Quantas nuvens sobraram? 4 nuvens. Olha, 1, 2, 3, 4. Tá bom? E aí tem umas perguntinhas aqui para vocês. Diz assim: quantos grupos, tá? Quantos grupos de 10 podem ser formados? Quantos grupos de 10 aqui de nuvem pode ser formado? 2 grupos, ó. 1, 2. Então vai lá e bote o número 2 bem aqui do lado. Aqui a segunda questão diz: quantas nuvens, segunda pergunta, perdão, diz assim: quantas nuvens sobraram? Aí você vai contar quantas nuvens sobraram. 1, 2, 3, 4. E coloca o resultado bem aqui, tá? Número 4. Na terceira pergunta diz: há quantas dezenas? Quantas dezenas tem no total? 2, né? Então coloca o número 2. A quarta pergunta diz: quantas unidades existem em 2 dezenas?
Qual é o número que a gente representa duas dezenas? Vocês lembram? Duas dezenas é o quê? 10 mais 10. Quanto é 10 mais 10? 20, tá bom? Então, duas dezenas a gente representa o quê? O número 20. Coloca lá o número 20, tá bom? E a última diz, número total de nuvens. Aí vocês vão o quê? Conferir todas as nuvens. Se aqui a gente já sabe que tem 20, com mais 4 fica o quê? 24. Muito bem, tá? Agora vira a página, lá na página 10. Na página 10, tá? Você vai ver novamente aqui, para vocês agruparem. Essa aqui vai ficar para casa, tá bom? Faça aí direitinho, tá bom? Com o papai, pede ajuda do papai e da mamãe e vai fazendo, tá? E quando for a nossa próxima aula, você me mostra pra gente corrigir, tá bom? Para ver se você já aprendeu, tá ok? Aqui na segunda questão diz, escreva o nome dos numerais. Qual é esse primeiro número aqui? Número 15. Lembra que a gente já estudou semestre passado, né? Sobre o quê? Sobre os números na sua escrita por extenso, né? Então, como é a escrita do número 15? Tá? Como é? Q-U-I-N-Z-E. 15, tá bom? E assim por diante você vai fazendo, ó. 24, 34, 43, tá? Até o número 43. Então, vá fazendo direitinho a nossa casa, tá? Então, fica essa daqui, da lua, e essa segunda aí, para você fazer direitinho na sua casa, com calma, tá? Paciência. E vamos passar aqui para a nossa página 11 agora. Aqui na página 11 diz, na terceira questão, pinte 50 unidades no quadro, colorindo de uma cor diferente cada dezena. Ou seja, você vai descobrir agora que o quê? 50 unidades. Quantas dezenas a gente representa? 5 dezenas. Então, pintar 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Com cores diferentes. Não é para pintar assim, ó. Uma cor aqui, por exemplo, vermelho, outra cor aqui, amarelo. Não. Se você quiser pintar de vermelho, pinta de vermelho todos. Depois o quê? Amarelo, rosa e assim por diante, tá bom? Assim que a professora quer. Muito bem. Agora responda. Aí, depois que vocês pintarem, vocês vão responder essas perguntas aqui, tá? Quantos quadrinhos você pintou? Quantos quadrinhos você pintou? 50. Então, coloca lá o número 50. A segunda diz, quantas cores você usou? E aí, você que vai decidir quantas cores. Mas a gente tem o quê? Quantas cores? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, 5 cores. Na terceira diz, quantas unidades você pintou? Quantas unidades você pintou? 50 também, tá? Então, coloca aqui 50. E a última diz, a quantas dezenas? Lembra? Cada 10 representa o quê? Uma dezena. Então, se é o número 50, quantas dezenas são? 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? 5 dezenas. Muito bem, tá? Faço aí na casa de vocês. Para encerrar nossa aula de matemática, tá? De hoje, a gente vai ver aqui a quarta questão, que vai falar ainda sobre dezenas e unidades. Diz assim, observe as representações, tá bom? Observe as representações e os numerais correspondentes. Olha, a gente vai prestar atenção aqui no número. Qual é esse número aqui? 50. Quantas dezenas a gente precisou para representar o número 50? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, 5 bloquinhos de
10 dezenas representam o número 50. Tá bom? Agora, qual é o número? 37. Quantas dezenas? 1, 2, 3. Olha aqui. Representa o número 30. Com mais quantas unidades? 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro número é o quê? 27. Quantas dezenas? 2. Olha, 1, 2. E quantas unidades? 7 unidades. Aqui é o que? O número 48. Quantas dezenas? 4. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. E mais o que? 8 unidades. Aqui a gente está representando o número 12. Quantas dezenas vai ter? Só uma. E quantas unidades? 2. Aí diz aqui, agora é sua vez. Observando as dezenas e unidades, escreva o numeral correspondente. Tá bom? E aí vocês me mostram na próxima aula. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa aula falando um pouquinho ainda sobre dezenas e unidades, tá bom? Então, faz direitinho aí na casa de vocês, tá bom? Quando for na próxima aula, vocês mostram para a professora, tá bom? Muito obrigada. Beijo, tá, para vocês e até a próxima aula. Tchau, crianças.